Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 34 do segundo livro de Crônicas, que tem 33 versículos. Veremos o rei Josias, modelo de reformador. Nós nos encontramos na última parte. Judá e Israel agora estão reunificados. Nós estamos na última parte de 4, pela qual nós dividimos 1ª e 2ª Crônicas com seus 65 capítulos. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus, depois nós vimos o Reino Unido com Davi e Salomão, depois nós vemos o reino dividido que começou com Roboão, e agora nós estamos vendo qual? O reino reunificado, que começou com Ezequias, que começou também com o fim de Israel. Como já dissemos sobre o reino reunificado, doravante tudo agora seria em conjunto, não mais norte e sul, não mais proveniente de 2 regiões ou de 2 poderes. As experiências de bênçãos e provações, exílio e livramento seriam agora experiências conjuntas de um povo reunificado em torno de um só templo. Esta última parte, a parte 4 de 1 e 2 Crônicas, foi didaticamente dividida em 6 partes. O reinado de Ezequias, que já vimos, o reinado de Manassés, que já vimos, o reinado de Amon, que também já vimos, e agora nós iremos ver o reinado do reformador de Josias. Depois veremos os últimos anos e dificuldade, exílio e esperança. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir, ou entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, localize o trecho bíblico correspondente ao estudo que nós estamos dando e nos acompanhe. Lá você vai encontrar a Bíblia na forma segmentada. Você também pode mantê-la aberta, mas tenha essa interação para você saber do que estamos falando. Nos acompanhe, porque estaremos vendo o que está escrito na Bíblia. Nós estaremos vendo hoje, como eu já disse para vocês, o capítulo de número 34. Então apanhe a sua Bíblia aí, que vai ser muito interessante se você puder acompanhar. Amanhã veremos o 35. Ontem vimos o 33, mas hoje é o 34. Amon teve uma morte terrível pela conspiração dos seus próprios servos, e o povo da terra foi quem constituiu seu filho Josias rei em seu lugar. Novamente um péssimo exemplo de pai, mas um fantástico filho que temia ao Senhor desde a tenra idade. A história de Josias em Crônicas, a sua maior e mais significativa parte, é baseada no registro do seu texto paralelo, que está lá em 2 Reis, capítulo 22 ao 23. Mas há significativas variações. Estamos assim no 16º rei de Judá, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade, em substituição ao seu pai, Amon, que ficou apenas 2 anos no reinado e fez assim o que era mal aos olhos do Senhor. Josias, apesar de uma criança, logo começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Ele era filho de Jedida, que era filha de Adaías de Boscate, uma cidade pouco mais de 6 quilômetros a sudeste de Laquis, em Judá. Jedida nos lembra do nome de Jedidias, lembram-se dele? O outro nome que tinha Salomão, que foi dado por Natã a ele, o qual significava o amado do Senhor. Josias fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, e o padrão de comparação da sua retidão foi seu pai Davi. Todos os reis que são bons e são retos diante do Senhor, todos eles são comparados ao rei Davi. Assim como no reinado de Israel, todos os reis ruins são comparados a Jeroboão. Foram do total de 20 reis em Judá, apenas 4 que foram retos totalmente aos olhos do Senhor, conforme o narrador bíblico. Desses 20, apenas 4. Asa, 1 Reis 15, Josafá, 1 Reis 22, Ezequias, 2 Reis 18 e Josias. Também foram elogiados, mas não foram como os 4 acima. Foram elogiados Joás, Amazias, Azarias ou Uzias e Jotão. Destaca-se de todos eles a Josias como o mais bem elogiado de todos os reis de Judá. Embora em 2 Crônicas o mais elogiado deles depois de Davi e Salomão foi
Ezequias. Ao comentar que ele não se deixou se desviar nem para a direita nem para a esquerda, significava que Josias agiu em conformidade total com as prescrições da aliança. Era já o 18º ano do seu reinado, e ele tinha apenas 26 anos, que mandou o escrivão, um dos cargos mais elevados do governo, Safã, à casa do Senhor, à procura de Ilquias, avô do sumo sacerdote Seraías, que foi executado por Nabucodonosor em Ribla. Esse Ilquias não era o pai de Jeremias, o qual o leitor poderia ser induzido a acreditar, conforme está em Jeremias 1:1. O sumo sacerdote para fins de reparo no templo. Então Safã foi à casa do Senhor à procura de Ilquias, o sumo sacerdote, para fins de reparo no templo. A prioridade central de Josias era a restauração do templo, que seus pais tinham arruinado e contaminado. Ele tinha ordenado que o templo fosse reparado, e no decorrer desses trabalhos, o livro da lei, muito provavelmente eu li o rolo contém do livro de Deuteronômio, que tinha muito sido abandonado, 57 anos do reinado totalmente distante do Senhor, com Manassés e Amon. E então esse livro foi redescoberto. Josias, ao contrário de Manassés, tinha declarado Judá independente da Síria. Naquela época, a Síria já estava em declínio. Também Josias exercia controle sobre pelo menos uma parte do antigo reino do norte. As reformas que Josias empreendeu e iniciou seguiram os preceitos de Deuteronômio. Quando ele descobriu o livro da lei e conferiu que há muito não se praticava as coisas nele escritas e que o povo tinha abandonado ao Deus da aliança, ele rasgou as suas vestes em tristeza e reconhecimento de que as maldições descritas na aliança poderiam sobrevir em breve. Ele, Josias, prepara uma comitiva para ir à procura pela palavra do Senhor, e assim encaminha a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, a profeta Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás. Ulda morava em Jerusalém e provavelmente era a profetisa que a corte consultava a respeito de assuntos de Estado que eram muito importantes. Deuteronômio 18, 14 a 22. Devido a essa tristeza que Josias experimentou pelos pecados do povo, a forma com que estava sendo zeloso e reformando o templo e procurando agir corretamente, reparando os erros de seus pais, Deus lhe disse que o tinha ouvido e visto seu comportamento e prometeu adiar a calamidade que sobreviria a Judá e a Jerusalém, a fim de que ele não visse nada disso. Josias renovou a aliança publicamente e retirou os ídolos de Jerusalém, de Judá e das cidades de Samaria. Tendo ouvido a boa palavra da profeta Ulda para ele de que o mal que estava por vir não viria em seu reinado, prosseguiu assim Josias com as suas reformas. Uma primeira providência foi, como líder, que era reunir todo o povo, sacerdotes, profetas, autoridades e todos os demais, desde os pequenos aos grandes, para renovar a aliança com Deus. Assim, ele leu diante de todos o livro da aliança. Encontraremos essa expressão em Êxodo 20 a 23, mas é pouco provável que o termo se refira apenas a capítulos de Êxodos, mas sim a todo o livro de Deuteronômio ou mesmo a Torá. Depois fez aliança com o Senhor para o seguirem, o guardarem e cumprirem os seus mandamentos, testemunhos, estatutos de todo o coração e alma. Todos foram unânimes e anuíram a José e a sua proposta de aliança. Uma vez renovada a aliança entre o Senhor, ele e todo o povo, começou Josias a purificar o templo e assim o culto. Coube a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos demais sacerdotes e guardas do templo, a limpeza e a purificação daquele ambiente, retirando tudo que era estranho e que ali fora colocado para provocar o Senhor a ira. A reforma foi completa, não somente abrangendo os móveis e objetos de culto, como também as literaturas, os seguidores e sacerdotes estranhos. Atingiu Jerusalém, Judá, Samaria, coisas antigas que ali haviam,
desde a época de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, foram totalmente destruídas. A ordem era profanar, destruir, quebrar, colocar fogo e apagar todo sinal e todo vestígio que viesse ou que pudesse levar a qualquer um a se lembrar daquelas coisas e práticas. Vendo a lista das coisas abomináveis que foram destruídas, podemos perceber o quanto o povo se tinha desviado de Deus e tinha seguido outros caminhos, imitando as nações e seus costumes que estavam condenadas pelo Senhor. O cronista passa a narrar as reformas ocorridas durante o 18º ano, os reparos no templo, a renovação da aliança e a comemoração da Páscoa. Sobre os reparos no templo, dos versos 8 ao 13, o cronista segue em grande parte o relato que está em 2 Reis, no capítulo 22, do verso 3 a 20. O verso 12 e 13 diz que os homens procederam fielmente na obra, sendo superintendentes dessas obras todos os levitas peritos em instrumentos musicais. Eles também dirigiram a todos em qualquer que fosse a frente de trabalho. Haviam levitas como escrivães, oficiais e porteiros. Isso tudo estava sendo especificado para detalhar o envolvimento dos levitas, visando assim mostrar como as reformas de Josias, elas seguiam ou estavam seguindo o modelo de Davi, de Salomão e mesmo de Ezequias. Dos versos 14 ao 33, veremos a renovação da aliança. Esses versículos associam a descoberta do livro ao programa de reformas e renovação de alianças que Josias havia colocado em andamento. Provavelmente, Deuteronômio seja o livro da lei da casa do Senhor. O cronista incluiu o registro dessa descoberta para indicar a importância de reformas de acordo com a lei no período pós-exílico. Tendo ouvido o rei a leitura feita por Safã do livro da lei, Josias rasgou as suas vestes e ordenou a Ilquias, como já vimos, e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, para irem assim consultarem ao Senhor por meio da profetisa Hulda, mulher de Salum, que habitava na cidade baixa em Jerusalém. Assim, a profetisa, também já falamos, anunciou esse julgamento divino devido à transgressão da lei de Deus. No entanto, devido à humildade de Josias, a calamidade sobre aquele lugar seria adiada. Versos 24 a 28. Dos versos 29 ao 33, vemos a renovação da aliança que Josias empreendeu com o povo e o Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam assim escritas no livro. O nome de Josias está associado na Bíblia à reforma, como padrão e modelo de um reformador aprovado por Deus. Ele, em seus dias, devido ao seu zelo e persistência, depois que descobriu o rolo de Deuteronômio e viu ali as coisas escritas e narradas, fez tudo para deixar as coisas em ordem. E assim Deus foi com ele e o poupou de grandes tragédias, de coisas ruins. E anunciou que o julgamento que estava por vir sobre o povo seria adiado por causa dele. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 35 de 2 Crônicas. Veremos erros fatais em Josias, o modelo de reformador. A todos um bom dia. Agradecemos a presença de todos. Obrigado por você estar aqui conosco. Agradecemos a você todos os dias. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar sua vida. Queremos abençoar cada um dos seus momentos diante de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado, queridos.